Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs de doutrina espírita, companheiros, participantes deste momento. Gostaria primeiramente de abraçar a todos, agradecendo o convite que nos foi feito pela Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz, da cidade de Gravataí. É sempre muito bom estar com amigos, trabalhadores do movimento espírita, amigos trabalhadores da Seara do Cristo, né? E fico feliz por estarmos pensando juntos, trabalhando juntos nessa Seara, tentando divulgar a doutrina espírita, tentando refletir sobre os nossos comportamentos, as nossas atitudes, nos espelhando, né, no Evangelho de Jesus, buscando encontrar o melhor caminho para a nossa felicidade, para cumprirmos o nosso papel, a nossa tarefa. E neste momento, nós vamos conversar um pouco. Eu sempre digo que não sou palestrante, eu gosto de fazer um monólogo, uma conversa, mas recebendo as vibrações de todos que nos escutam e ao mesmo tempo fazendo esta correlação com a parte teórica do nosso espiritismo, né? Da nossa ciência espírita, das nossas leituras que fazemos, sempre fazemos isso com o aporte teórico da doutrina espírita. E então é com essa alegria que nós estamos conversando hoje. E aí vamos conversar sobre duas mensagens de Emmanuel, né, sobre a senda escabrosa que estamos vivendo e a obra da salvação. Neste momento que estamos vivendo, nós precisamos realmente reforçar a nossa fé, compreender melhor a mensagem do Cristo. E o que é que nós trouxemos para conversar hoje com vocês, desta cidade linda, da outra ponta do Brasil? O tema da nossa conversa é na senda escabrosa e na obra da salvação, baseada em duas mensagens de Emmanuel que está lá no Fonte Viva. Uma é exatamente senda escabrosa e a outra obra da salvação. E nós vamos fazer essa ponte, essa conversa, né, sobre essa mensagem. Então nós preparamos um roteiro mínimo e vamos começar conversando o que é mesmo a senda escabrosa, né, que Emmanuel nos vai trazer como um momento também de reflexão da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes, frente aos embates da vida, frente às vicissitudes que enfrentamos todos os dias. Então, é diante desses enfrentamentos que nós nos testamos, que nós compreendemos o tamanho do nosso testemunho, o tamanho da nossa coragem, o tamanho da nossa fé, né? Então, na epígrafe dessa primeira mensagem de Emmanuel, na senda escabrosa, ele coloca um versículo de uma carta de Paulo aos Hebreus, no item 13:5, onde Paulo vai dizer aos Hebreus nas suas cartas de estímulo: nunca te deixarei nem te desamparei. Neste capítulo 13, ele está fazendo comentários, fortificando ao grupo de irmãos que se encontram trabalhando na Seara do Cristo. E todas as cartas de Paulo a Romanos, a Coríntios, a Hebreus, a Tessalonicenses, Colossenses e tudo mais, todas são cartas de estímulo, porque mesmo sofrendo as agruras que Paulo sofria, ele não desistia e também não deixava de estimular os irmãos. E a gente fica pensando aqui no tanto de sofrimento de Paulo e como ele suportou esse sofrimento e nunca se desencorajou, né? E aí nesse trecho de Paulo, nessa carta de Paulo aos Hebreus, ele vai tratar de outras coisas. Ele vai tratar da caridade fraternal,
alimentando a esperança dos irmãos, dos hebreus, mas dizendo que não deixem de fazer a caridade fraternal, não deixem de acolher e abraçar aqueles que o procuram. Lembram também os presos e maltratados, ele faz essa advertência para que eles não fiquem desamparados, né? Que eles também sejam socorridos, sejam acolhidos. Trata ainda da veneração do matrimônio, né? Ter um cuidado com a relação com o matrimônio, para que não haja nenhum decréscimo naquela construção que foi feita. Também ele trata da avareza, e aí ele vai dizer aos hebreus nessa carta que Jesus nunca nos deixará, portanto, eles procurem também ajudar, procurem repartir, procurem colaborar, contribuir com aqueles que mais necessitam, porque nunca irá faltar, porque Jesus nunca deixará e nunca desamparará ninguém que ajuda. Aí ele faz uma chamada, uma reflexão sobre a avareza. Cuidado com a avareza. Depois ele adverte também que eles não temam jamais em qualquer das situações, não temam, porque Cristo, ele vai dizer, é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Engraçado que a gente sabe disso no verbo, sabe disso no intelecto, mas a gente tem dificuldade de vivenciar isso. Jesus é o mesmo ontem, quando acolheu, amparou, orientou, ensinou. É o mesmo hoje, no cotidiano. E será eternamente o mesmo, porque ele é o nosso governador, é o governador da terra. Ele inspira, transpira e respira amor. Nunca deixou de amar. Ele pede para eles orarem bastante e pedem também para que eles louvem sempre. E não esqueçam a beneficência. Então é nesta carta de Paulo aos Hebreus, item 13, que Emmanuel vai buscar a epígrafe dessa mensagem sobre a senda escabrosa, né? Um breve comentário aqui sobre todas as mensagens de Paulo, ele se reporta a uma passagem dos evangelhos, né? Não só dos evangelhos, né? Do Novo Testamento, mas dos livros sagrados. Então, a senda escabrosa, né? Todo mundo sabe que escabroso é aquilo que não tem declive, é aquilo que é escarpado, que não é aplainado, né? Não é liso, é áspero, é grosseiro, enfim. Então, essa nossa senda pode estar sendo escabrosa. Escabrosa, e nós sabemos que ela tem degraus a serem vencidos, né? Então, o Emmanuel começa logo dizendo assim: a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, já faz uma advertência. Na subida pedregosa desta ascensão nossa, muito mais que de pão do corpo, necessitamos do pão do Espírito. Então, dar vida e ambiente saudável ao nosso corpo, para que nos mantenhamos aqui por muito tempo, com saúde, com alegria, é importante, muito importante, porque o corpo é o templo do Espírito, é aqui que ele habita e é por isso que nós estamos aqui. É porque existe um corpo que permitiu que nós, como Espírito, estivéssemos aqui. Mas espera aí, não cuidem só do corpo. Quando nós estamos falando da senda escabrosa, nós vamos nos reportar à fortaleza que existe no espírito e não à fortaleza do corpo, embora este precise estar forte para sustentar o espírito na sua marcha evolutiva. E aí a gente traz para cá algumas provocações para todos nós. Como estamos vivendo hoje? Será que nossa senda está sendo mesmo escabrosa? Como estávamos vivendo ontem, antes da pandemia? E agora? Como estamos tentando aplainar o terreno do nosso coração? Ele está escabroso? Ele também está cheio de complicações? Nós estamos tentando aplainar essa senda escabrosa?
quanto tempo Jesus tem nos chamado? Quantas existências nós já estivemos aqui, na condição, no corpo e na condição de católicos, de evangélicos, de ateus, e talvez de espíritas também. E Jesus vem nos chamando para que nós possamos dar atenção a essa essência que somos, que é o Espírito. Mas a gente tem uma vida toda aqui cuidando do corpo. Nos alimentar, nos vestir, ter uma moradia, ter um lazer, um entretenimento, ir para o médico quando o corpo começa a dar sinais de que precisa de uma assistência. E o espírito? O que é que nós estamos fazendo? Mas tudo isso não é espírito? Tudo que nós estamos fazendo também não colabora? Sim, colabora, sem menor sombra de dúvida. Nós somos esse conjunto, né? Corpo, espírito, mente. Mas é o espírito que vai sair daqui, voltar para onde ele veio, e é ele que tem que levar na bagagem algo que ele construiu aqui. Senão nós não teríamos vindo para cá. Nós estaremos no plano espiritual, na nossa morada, permanentemente. Mas a escola da vida nos proporciona um aprendizado, e Jesus tem nos chamado para isso. E o que é que nós temos feito desse chamamento? Já fomos chamados várias vezes. Será que fomos escolhidos? Será que nos escolhemos? Escolhemos trabalhar na seara do Cristo devotadamente? Ou estamos passeando na igreja, nos templos, nas casas espíritas, né? Estamos só passeando, pegando uma coisa aqui, outra acolá, mas sem nos dedicarmos aos processos mais importantes, que são os processos de transformação moral, das nossas relações com o outro, principalmente no cotidiano, das nossas relações com os nossos familiares, que foram colocados ali, como se diz aqui no Ceará, a dedo, cuidadosamente pela divindade, para que nós crescêssemos juntos, corrigindo arestas, né, deixadas do passado. Será que viemos para a Terra para cuidar apenas dessa vida passageira? Construir, acumular e sair daqui de mãos abanando? Então estas são provocações que cada um de nós vai responder na nossa intimidade. Até que ponto, de fato, nós estamos compreendendo que esta senda escabrosa, que talvez nós achamos que seja, ela tem alguém que coordena, que olha, que observa, que está atento, porque não devemos perder a oportunidade de estarmos aqui. Todos nós que militamos, né, nas lides espiritistas, sabemos disso. Até mesmo os nossos irmãos católicos, protestantes, sabem disso. E Emmanuel vai dizer: se as células do campo fisiológico sofrem fome, as necessidades e os desejos, os impulsos e as emoções da alma provocam, por vezes, muitas aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. O nosso corpo se cansa, mas a nossa alma também. E o que é que cansa a nossa alma? São esses desejos, são os vícios, os impulsos e as emoções mal trabalhadas que vão provocando essas aflições. Aflições que a gente carrega com aquele peso, como se elas fizessem parte do nosso processo de crescimento em todas as horas. Elas são necessárias porque precisamos dela, porque construímos essas aflições no passado e no presente, mas elas não são obrigadas a permanecer conosco, grudadas num processo de simbiose, né? A dor e nós e a dor. Mas elas exigem de nós uma alimentação espiritual, que a alimentação, por mais frugal que seja do corpo, não vai nos ajudar. Ela colabora, mas ela não é o cerne, ela não é a responsável. E Emmanuel vai lembrar também
Olhe, há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As esperanças se retraem apáticas e se instala a sombra dentro de nós, como se a espessa noite nos envolvesse. E aí nós vamos permitindo isso, porque tudo está em nós, somos nós que permitimos. Então há um cansaço permanente. Nós escutamos alguns relatos de pessoas que acolhemos que falam de um cansaço, de uma fadiga. Não me alimento bem, eu estou bem, nem tudo está tão ruim, mas eu acordo como se estivesse cansada. É a alma cansada. Às vezes é a desesperança. Nós chegamos com essas aflições numa profunda exaustão que cansa o nosso corpo, cansa a alma também. E aí nós somos abraçados por aquela apatia, aquele sentimento de que nada vai mudar, de que as coisas não vão melhorar. Isso não é bom, não é bom, porque nasce uma espessa noite dentro de nós. A gente vai guardando aquilo ali, acumulando aqueles pensamentos, acumulando, juntando, e de repente nós estamos com problemas graves. Então, não só no espírito, mas também no corpo. E é preciso que nós estejamos atentos a essas pequenas aflições, que às vezes nem são necessárias. A gente faz uma coisa maior do que o que ela é. E ele faz a comparação com a natureza. Ele diz: a natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimentos e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro das nossas inquietações. Quer dizer, tanta coisa boa que a gente tem, tanta construção boa que a gente fez ao longo das nossas existências. E tantas coisas boas nos são mostradas, bons exemplos, que nos reforçam a vontade de viver. Mas tudo isso é obnubilado, tudo isso é apagado, é escurecido por esta sombra de inquietação, de tristeza, de desalento. As coisas não vão mudar, o mundo vai estar muito triste. E aí nós vamos nos lembrar da tempestade, quando Jesus apazigua a tempestade. Vamos imaginar que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de tempestade, mas é óbvio, nós estamos vivendo uma fase, né, que é transitória, mas que ela pode demorar, porque as coisas não mudam de uma hora para outra. Então vivemos uma tempestade. E aí vamos analisar à luz da mensagem de Jesus, quando Mateus narra lá em Jesus apaziguando a tempestade. Ele diz: eis que se levantou o mar, tão grande tempestade, Jesus estava na barca com os discípulos, e então o barco começou a se cobrir de ondas, mas Jesus estava dormindo. E os discípulos se aproximaram de Jesus: mestre, mestre, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus, naquela calma de quem conhece tudo, te aquieta, menino, se acalma, respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu ventos e o mar, e tudo se seguiu em grande bonança. E eles ficaram: mas que homem é esse, que até o mar e os ventos atendem às suas ordens? Que homem é esse? E Jesus estava ali conclamando para que eles tivessem fé. Eles estavam com Jesus e ainda não haviam aprendido a ter segurança, porque a fé era muito frágil. Então nós estamos diante de uma tempestade produzida por nós. Não foram os ventos nem os maremotos. E se eles também estão produzindo, com certeza tem um pouco da nossa mão. Somos ultra responsáveis por tudo que está acontecendo no planeta. E fomos advertidos, como nós vamos ver aqui da frente para frente na nossa conversa. Então, essa passagem do Evangelho é assim: Jesus nos lembrando: olha, tempestades virão. Estamos no mar calmo, de repente
o mar fica revolto. E como sobreviver? E aí a fé. E para nós que estamos aqui na Terra, encarnados, é preciso que resgatemos esta fé dentro de nós e se não a temos, vamos construir. Porque não adianta nós pedirmos a fé a Deus, a Jesus. É preciso que conquistamos, que tenhamos vontade de ter fé, que nos exercitemos para termos fé. Aí sim, nós vamos criando essa argamassa poderosa que no momento da tragédia ou da tempestade, a gente balança, mas não cai. Não é verdade? A gente balança, a gente se enverga, mas sempre sabendo que amanhã o mar não vai mais ficar tão revolto. A gente se fortaleceu com a nossa fé, encontramos mecanismos de sobrevivência, estimulamos a criatividade e ficamos mais fortes. Mas é preciso ter paciência nessa travessia. Então, essa passagem do Evangelho também nos dá uma certeza de que não estamos sós. E Jesus já disse lá, né? Para que a gente não se desesperasse e que Ele não nos desamparava, Ele estava sempre conosco. Então, por que é que o barco está balançando na terra? Será que é só porque nós estamos na fase da transição? Ela estava prevista? Por que esse barco se balança? Ou será que nós provocamos tanto que essa nau está um pouco à deriva, ou não está à deriva, mas está em movimento, e a gente está assombrado com ela? Então por que o barco da terra está balançando? Há quantos anos, há quantos séculos nós viemos provocando o planeta Terra de todas as formas? Pelo nosso descuido, pelo nosso desamor, pela falta de cuidado, a terra, a nossa casa mãe, preparada com todo o amor do mundo por Jesus para nós. Toda a natureza que está aqui ao nosso lado, tudo nós temos, terra, água, fogo, né? Todos os elementos. Temos a natureza a nosso favor, temos uma terra que produz, temos o alimento, temos as aves do céu, temos esse céu maravilhoso, azul, né? Que o Leonardo da Vinci questionava, por que o céu é azul? Nós temos as estrelas, temos a lua, meu Deus, nós temos tantas coisas. E nós não cuidamos desta casa que foi dada para nós, para a gente morar e para aprender. Aqui é uma casa transformada numa escola. Quantos milênios a gente vem devorando esta casa. E nos devorando, e devorando uns aos outros. Uma hora é preciso que alguém puxe a cordinha. Nós, como pais, como mães, quando os nossos filhos desobedecem, nós tentamos de um jeito, tentamos de outro, conversamos. Quando isso não acontece, é preciso puxar um pouco essa cordinha, né? Chamar a atenção com mais veemência. Então é assim que Deus, com esse amor incomensurável, está nos chamando a atenção. Prestem atenção. E por que somente agora nós estamos gritando por Jesus? Senhor, tende misericórdia, piedade. Como as casas passaram a orar mais? Como as pessoas passaram a ajudar mais, a serem solidárias? As grandes empresas, né? Os grandes condomínios financeiros passaram a se dedicar mais porque se viram abraços com um problema nunca imaginado antes. Mas que nós, de um jeito ou de outro, numa parcela menor ou maior, contribuímos para esse momento. Porque somente agora estamos gritando graça, graça, Jesus, Senhor, e orando e ajudando mais quando tivemos tantas oportunidades. Mas Ele disse que não nos desampararia, mas também era preciso permitir que nós observássemos
o que tínhamos feito, para que, em observando e vivenciando todo o lodo que construímos e que criamos, nós limpássemos as paredes desta piscina, desta grande casa. E aí nessa hora que a gente grita por Jesus, a gente lembra lá do bar, cadê nossa fé? A gente não diz que é espírita, que é católico, que é protestante, que é budista, que é... Nós não temos uma crença que acolhemos, que abraçamos. E o que é que temos feito com a nossa fé? Que na hora desse momento a gente se desespera, atira farpas, briga com um, briga com outro, potencializa as discussões, esquece tudo que nós aprendemos na casa espírita, na igreja. O evangelho é o primeiro a ser deixado de lado, ele serve só para a gente pronunciar, como jargões, como palavras feitas e prontas, como os fariseus, mas sem sentimento. E por quê que nós estamos gritando agora e tão admirados? Fomos advertidos. O que foi que nós aprendemos com o Evangelho à luz do Espiritismo? Quantos anos estamos nas fileiras do Espiritismo, se não lá, já viemos das fileiras católicas? E o que foi que nós aprendemos até agora? Que continuamos sendo os mesmos, né? E por que nos desesperamos nessa hora bendita, se nós, espíritas, especialmente, sabemos, porque já nos foi dito em todas as obras mesmo, obras básicas, as obras subsidiárias, né, ou complementares, como queiram chamar, a trilogia Manuel Flamengo de Miranda, desde da transição, o amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais. Meu Deus, o que era que falta? Soltar fogos? Para dizer assim, prestem atenção. E as mensagens de Bezerra? Nós vamos já ver o que era que Bezerra vinha nos dizendo. Então, não podemos dizer, nós fomos dormir no dia 31 de dezembro, lindos e maravilhosos. Não, já não estávamos mais lindos e nem maravilhosos. Estávamos vivendo um pandemônio e era preciso que houvesse alguma coisa. Bom, essa coisa foi provocada por nós, então teremos que juntos encontrarmos as soluções. A providência divina continua velando por nós. Isso nos é dito pelos Espíritos e a gente sente. Meu Deus, como não nos tem faltado socorro e amparo. Cristo é nosso governador, não abandonou a barca e nem deixou a terra. Ele não foi para outra estrela, ele continua aqui. Ismael continua conduzindo o barco Brasil. E os benfeitores, meu Deus, o tempo todo conosco. Será que não seria a hora dos nossos maiores testemunhos? Nós temos uma literatura riquíssima, vasta. Como foi que viveram e morreram os discípulos de Jesus? Como foi que cada um viveu? As torturas que eles viveram em nome da fé, em nome do Cristo. E Estevão, apedrejado. E Abigail, o grande amor de Saulo. E Paulo, depois que se converte. E o irmão Corvino, do Ave Cristo. Nestório e Célia. Madalena Villamil, Alcione e tantos outros que nós lemos na literatura espírita. Como foi que eles viveram? Como foi que eles mostraram a sua fé e foram fiéis ao Cristo até o fim? São esses os nossos testemunhos? Mas nós não precisamos mais dar esses testemunhos desta forma. Não. Mas os dias escabrosos podem ser os testemunhos. Não foi Jesus, não foi Deus que criou este cenário de escabrosidade para nós. Não foi. Então, é preciso pensar um pouco sobre isso. E o Chico Xavier? Vamos aqui para mais perto de nós. E o Chico Xavier? Quantos exemplos de bondade, de fraternidade, de solidariedade, de amor pelo outro, mais do que por ele mesmo, ele teve. E Bezerra de Menezes? A irmã Dulce, no trabalho gigantesco que ela fez na Bahia. O próprio Divaldo Pereira Franco, né?
a Madre Teresa de Calcutá, Padre Pio, meu Deus, quanta dedicação. Uma mediunidade que não era compreendida pela igreja, perseguido por um bispo que deveria lhe dar acolhida e guarida, foi perseguido até o fim por um espírito de um clérigo também que o perseguiu até o fim. Teresa de Ávila, e por aí a história, Francisco de Assis, meu Deus, a gente tem zilhões de exemplos que nós poderíamos ler essas histórias e dizer assim, nós realmente precisamos dar testemunhos, não que Deus precise dos nossos testemunhos, mas é porque precisamos corrigir as coisas erradas que fizemos, coletivamente e individualmente. E aí nós vamos chegar na outra mensagem de Paulo, que é na obra da salvação. E ele vai dizer uma epígrafe também, uma epígrafe que é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos hoje essas discussões políticas, ora, quantos anos de erro o Brasil, principalmente aqui a nossa terra, né, os nossos políticos, vêm cometendo muitos anos, desde a colonização. E uma hora, essas coisas deveriam vir à tona. E agora, quando elas vêm, de uma forma abrupta ou não, nós nos admiramos. Estava tudo sob o véu, agora está sendo desvelado. Porque a transição requer uma limpeza, uma higienização das coisas erradas que fizemos e guardamos durante muito tempo. Então, se nos parece um momento triste, de muitas coisas erradas, que nos tira a esperança, nos traz uma apatia, um desalento, era preciso que nós também, e é preciso que nós também pensemos que esse é um rico momento, onde as coisas estão sendo descobertas, onde tudo está vindo à prova e à tona, vem à superfície para que seja corrigido. Cada erro nosso cometido reverbera outros tantos erros e invade e contamina outras pessoas. Então, o planeta Terra de amanhã, da regeneração, que pode já estar começando, esse planeta Terra não suporta mais este mundo de iniquidades que nós estamos vivendo agora. Não suporta mais. Então, é preciso que haja essa higienização, esta limpeza. Então, o que nós estamos vendo no Brasil, por exemplo, e na Terra, em todos os ambientes do cenário terreno, é um momento de limpeza. Vai demorar. Eu lembro muito quando a senhora Calda Schubert pergunta a Divaldo se já está perto, e ele disse que ainda não, né? Então, meus irmãos, lá na carta que Paulo fala aos Tessalonicenses, ele também vai dizer sobre as estações, o tempo das estações, que não necessitais de que vos escreva sobre isso. Ele diz, não preciso escrever sobre essas mudanças das estações na história do homem. Porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá assim como um ladrão à noite. 31 de dezembro veio o coronavírus, a gente nem prestou atenção e a gente continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Não pensou nem refletiu sobre o tamanho desse problema que estaríamos vivendo. Ele diz, mas quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreviverá repentina destruição, como as dores do parto, que aquela grávida tem e que não pode escapar delas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então a gente não está em treva, nós já recebemos a luz do conhecimento, né? Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, e não da noite, porque a noite é treva. Mas nós que somos do dia, diz ele, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor,
e tendo por capacete a esperança da salvação. Daí porque Emmanuel escolheu essa passagem dos Tessalonicenses, de Paulo a eles. Porque Deus não nos destinou para a ira, para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que aconteceu. Nós somos destinados, fadados à salvação, ao crescimento, à evolução. E Ele morreu por nós para isso, né? Então a gente não pode reclamar. E aí, já finalizando, nós vamos lembrar da mensagem de Bezerra de Menezes agora, no finalzinho do ano de 2019, por ocasião da reunião do Conselho Federativo Nacional. Inclusive, eu estava lá nessa reunião, quando Bezerra de Menezes dá uma mensagem. E eu trouxe um trechinho dela, só para a gente lembrar. Ela é grande, mas esse aqui, basta esse. Primeiro título, Gloriosa Vitória da Luz contra a Treva. Olha aí. E pode observar as mensagens dos 10 últimos anos de Bezerra de Menezes, era sempre nos advertindo sobre o momento que viria, o momento que estamos vivendo. Ele diz, anoitece, começa assim, anoitece. Olha o que é que Paulo está falando aos Tessalonicenses sobre viver em luz e não na noite. Mas o Bezerra está dizendo que nós estamos vivendo numa noite. Os dias gloriosos da ciência, me permitam ler esse trechinho, da ciência e da tecnologia de ponta estão sombreados pelas inquietações do sentimento humano que parece desvairar em toda parte. Não estávamos bem até 31 de dezembro de 2019. Já não estávamos bem. O inconformismo, o desespero, diz Bezerra, o sofrimento assinalam a geração presente como a consequência do mau uso do livre-arbítrio dos dias passados. Ele está contextualizando. Todos anelávamos que estas fossem as horas de paz, os espíritos também. Amparados pelo conhecimento libertador da ignorância, que muito tem nos proporcionado conforto e bem-estar, raramente equilíbrio e paz. A barca terrestre experimenta ondas terríveis do mar agitado pelos conceitos da loucura e da desarmonia. No entanto, Cristo vela e conduz na condição de nauta divino a embarcação ao porto de segurança. Não estamos à matroca. Ele vai conduzir esta embarcação. Mas espera aí, nós ainda estamos no meio da tempestade. E ele diz, Cristo vela e conduz na condição de nauta divino a embarcação ao porto de segurança. Provavelmente, algumas dores se farão volumosas e terrificantes. Sucede, porém, que as almas rebeldes somente aquecem diante de sofrimentos que as submetem à diretriz da fraternidade e do amor. Meu Deus, não poderia ter sido mais claro. O que é que nós estamos vivendo? Dores volumosas, porque somos almas rebeldes que somente paramos por conta dos sofrimentos enormes, e aí é que estamos rumando para a diretriz da fraternidade e do amor. E aí lá no finalzinho ele vai dizer, filhos e filhas do coração, não fostes vós que vos candidatastes, foi o Senhor da vida que fez um giro ao entardecer e convidou-vos à última hora para a seara da redenção. Nos aliciou na última hora, fazendo giro pela praça, no entardecer, e nos chamou para a vinha. Alegrai-vos, porque o vosso será o mesmo salário dos heróis da hora primeira, e exultai, porque já vos encontrais ao lado do dono da vinha, nada mais, né? Para a prestação de contas, ireis apresentar o glorioso resultado da vitória da luz contra a treva. Estais sob os cuidados especiais, não só de Ismael, mas de toda a equipe que zela pelo planeta neste momento decisivo, um dos mais graves da história da Terra. O salto para a era da felicidade, ou o grande salto para a era da felicidade. O que é que nós queríamos mais? E em 31 de dezembro, essa mensagem foi em 10 de novembro, na reunião do Conselho. Em 31 de dezembro, a Organização Mundial de Saúde foi alertada sobre o vírus, sobre vários casos de pneumonia que estavam acontecendo lá em Wuhan, na província de Hubei, lá na República Popular da China. E hoje,
Ontem, o último boletim que eu tenho, né? Em 12 de agosto de 2020, quase 8 meses depois, nós temos 20 milhões e 162.474 casos confirmados da Covid-19, com 737.417 mortes. E aí a gente tem que se perguntar, qual é a estrela que pisca na nossa direção? Qual é a bússola que está mostrando o caminho, a nossa direção? Estamos no meio disso. E aí voltamos a Tessalonicenses. Deus não nos designou para a ira, foi para a aquisição da salvação por nosso Senhor. Nós não escutamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Não escutamos os seus tutelados, os mensageiros que vieram e continuam vindo. Aí reclamamos, porque não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? São tantos problemas existenciais. São tantos conflitos emocionais que vocês atendem, que nós atendemos, que muita gente atende. Por que motivo a solidão? No meio de tanta coisa, tanta tecnologia, por que as pessoas sentem solidão? Por que razões a dificuldade nos cerca? São as perguntas que fazemos, nós incautos. Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? São os questionamentos que Emmanuel coloca lá no item sobre a salvação. E cada pergunta feita, diz ele, de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores, queremos vantagens, queremos que as coisas venham para nós. E ele termina dizendo, e é com ela que eu vou terminar, com esse finzinho da mensagem. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. Mesmo estando doente, mesmo estando acabrunhado, mesmo estando acamado, tem como ajudar. Com dinheiro, com oração, com ajuda, com orientação. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Não temos o que fugir. Temos que aprender aqui. E ele diz, cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre. E estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. E aí ele diz, nem solidão e nem abandono. Mantenhamos-nos, pois, nessa confortadora certeza de que toda tempestade é seguida por uma atmosfera tranquila, de que não existe noite sem alvorecer. Só tendo cuidado de colocar os pés no chão e saber que tudo isso vai passar um dia, não exatamente no dia que queremos. Então, que ainda estamos nesse movimento de tempestades. E é preciso que silenciemos, que oremos, é preciso que cuidemos desse espírito, alimentemos esse espírito de fé, de coragem, de determinação, de alegria, mas também de silêncio interior. Aí sim, aí nós vamos passar, não digo incólume, mas vamos passar sem muitas consequências por este momento, este rebuliço que a Terra está vivendo. E assim, meus irmãos, eu concluo essa nossa conversa, né, que nós trouxemos para o nosso diálogo Emmanuel, algumas passagens de Mateus e os bons espíritos que nos ajudam, nos assessoram, né, a todos nós. Muito obrigada pelo convite que nos foi feito para fazer esta conversa. Muito obrigada, Luciana, ao Fabrício, a todos vocês que fazem esta sociedade beneficente, Via de Luz. E que Jesus nos envolva em tamanha luz e que esta luz seja tão forte, tão intensa, que nos traga serenidade e calma diante de todas as tormentas que estamos passando e que ainda passaremos. Uma boa noite a todos, uma boa tarde e um bom dia.
de amanhã para todos nós. Que assim seja.